Olá, você acompanha agora uma edição especial do Hora News com as últimas informações sobre o avanço do coronavírus no Brasil e também no mundo. A gente começa falando sobre os crimes virtuais. Não param nem na pandemia. Na verdade, até aumentaram. No Rio Grande do Sul, um homem está se passando por um policial para arrecadar dinheiro das vítimas. Foi ao tentar vender um celular pela internet que Patrícia caiu no golpe. Ele se apresentou como um policial militar. Ele me mandou uma foto. O criminoso usou fotos roubadas de um policial militar para enganar a vítima. Nas imagens aparecem o rosto, a carteira funcional com número de registro, a farda e até a arma do suposto agente. Quando achou que o valor já havia sido depositado, Patrícia entregou o aparelho para um motorista de aplicativo. O dinheiro até hoje não entrou na conta. Patrícia não é a única vítima. Esse mesmo golpe tem sido aplicado há pelo menos 3 anos na capital e no interior. É tão frequente que quase todos os dias a Polícia Civil registra denúncias de pessoas que tentaram vender pela internet, receberam um comprovante falso de depósito, enviaram um produto, mas nunca receberam pagamento. Na verdade, eles têm inúmeras formas de agir para que não sejam descobertos, né? Entre elas é o uso de telefones em nome de laranjas, né? Ou com dados cadastrais falsos, pessoas mortas ou pessoas que sequer sabem, né, que tem um telefone no nome. E tão importante quanto denunciar é ficar atento às transações no momento da venda, sempre verificando a veracidade das informações. Verificar se o dinheiro efetivamente entrou na sua conta, né? Geralmente esses golpes acontecem fora de horário bancário, ou de noite, né? Ou a partir das 4, 5 horas da tarde, quando o depósito acaba entrando só no dia seguinte. E aí depois, no dia seguinte, a pessoa vai se dar conta que o dinheiro não entrou na conta. Pois é, tem que ter muito cuidado porque estelionatário é o que não falta nessa época. O SAMU registrou um aumento de 1000% nos atendimentos relacionados a doenças respiratórias no Recife durante o mês de abril. Além de ter que lidar com a pandemia, o serviço ainda tem que perder tempo com os trotes. De acordo com o SAMU, o isolamento aumentou também o número de trotes passados para o 192. Então, trote é crime, trote não é brincadeira. Quem liga para o SAMU para passar trote ocupa a linha, tira a vez de uma pessoa ser atendida e envia uma equipe, gasto público, para a gente ir no local e não ter ninguém para ser atendido. De acordo com a central do SAMU Recife, desde as primeiras confirmações do novo coronavírus na capital pernambucana, o que aumentou mesmo foi o número de chamados, principalmente relacionados a doenças respiratórias. Em abril de 2019, o SAMU registrava em média 3 a 5 chamados desse tipo por dia. Em abril desse ano, essas chamadas chegaram a quase 50. A gente aumentou mais ambulâncias na rua, mas o recurso ele é finito, ele é limitado. Então, se você tem muita gente precisando e ainda apresentando ligações falsas no meio desse universo, eu vou atrapalhar o serviço e posso deixar de atender alguém. Olha, o preço da carne bovina caiu, mas o arroz, feijão, legumes e verduras ficaram mais caros nesta pandemia. Pesado para o consumidor e também para os donos de restaurantes. Empresários tentam mudar o cardápio para substituir os alimentos que subiram de preço. É o jeito que encontraram para não perder clientes durante a crise. Os grandes vilões da economia nesse período de pandemia do novo coronavírus foram mesmo o leite, arroz. O saco de 5 quilos foi de R$ 13 para R$ 16 reais. Feijão, que era encontrado por R$ 4,50 o quilo, saltou para quase R$ 8 reais. Empresários do setor justificaram que o aumento foi por causa da oferta e procura. Muita gente acabou estocando comida no início da quarentena, com medo de faltar nas gôndolas do supermercado. Teve um outro agravante. Como o Brasil, nesse período, não estava no período da safra do arroz, precisou comprar de outros países, como o Paraguai, por exemplo. Só que o Paraguai preferiu vender em dólar, em função da alta da moeda americana. E aí, mesmo os caminhoneiros que entraram no Brasil, eles também aumentaram o valor do frete, com medo de descarregarem aqui, mas de não voltarem carregados para o país de origem. Se a dona de casa sentiu no bolso, a dona do restaurante mais ainda. Ela hoje tem vendido cerca de 100 refeições por dia
dia. Isso porque voltou a abrir as portas. Os ingredientes do cardápio ficaram bem mais caros e ela não pôde repassar o preço com medo de perder os clientes. Tem tentado substituir, trabalhar com um produto que seja mais acessível para não precisar repassar preço para o consumidor. Mas uma boa notícia, o gerente da Ceasa em Uberlândia afirma que o mercado já está voltando ao normal, com preços mais estáveis. Sim, normalmente, estamos saindo de um período de final de mês, e no início de mês há um aquecimento maior, há uma demanda maior pelos produtos. Então essa é a expectativa, E considerando também, que com a abertura aí do varejo externo aí, na cidade, isso também cria uma nova expectativa, de vendas, de consumo, que é importante para o setor. Pois é, a pandemia trouxe desafios também para quem está dentro de casa. De repente, quem nunca cozinhou está criando familiaridade com as panelas e até ensinando outras pessoas pela internet. Quem vê a Aline fazendo pão com toda essa prática, nem imagina que ela sempre ficava distante da cozinha. A gestora de RH começou a passar mais tempo por aqui com o início da quarentena. Antes era o marido que tomava conta das panelas. É uma diversão que a Aline nunca teve. Mas agora, para sair menos ainda de casa, ela faz os próprios pães. A receita veio da internet. Fiz a primeira receita, a primeira fornada de pão. O marido aprovou, eu gostei também, então fiquei um pouco mais segura e fiz mais e ofereci para os vizinhos para ver a opinião dele. Como a Aline, muita gente aproveitou esse tempo em casa para se dedicar à gastronomia. A Baby, que já tinha morado sozinha no Canadá, experimentou novas receitas e melhorou aquelas que já conhecia. O resultado ficou tão bom que ela passou a fazer um doce diferente por dia e criou um canal na internet para ensinar outras pessoas. Estou postando todo dia ou cada 2, 3 dias alguma receita. E os novos cozinheiros e confeiteiros garantem, é bom demais fazer todas essas delícias em casa. É o cheirinho do pão caseiro que abre o apetite. Tu nem tá com fome, mas quer tomar um cafezinho com aquele pão quentinho, aquela manteiga derretida, assim, que é o que abre o apetite, com certeza, é o cheiro. Muito bacana, é a quarentena revelando dons dentro de casa. E com o negócio parado, o dono de um buffet de festas de São Paulo resolveu distribuir algumas marmitas. Logo deu um salto para mais de 2.000. São refeições para desempregados e moradores de rua. Um deles, que já foi cozinheiro, pediu para ajudar. É assim, entregando marmitas, que os amigos Adilson e André ajudam na alimentação de muitos moradores de rua de São Paulo. A gente ajudar o pessoal que precisa é muito bom. A gente fica feliz, fazendo uma boa ação. As marmitas saem da cozinha deste buffet de festas, onde Adilson é manobrista. O espaço está fechado há mais de um mês. Em dias normais, o salão costuma receber convidados para festas elegantes. Mas em tempos de pandemia, o espaço virou um centro de voluntariado, com ajudantes uniformizados de máscaras, luvas e aventais. A missão de todos é montar 2.500 quentinhas para a doação. As refeições são preparadas pelos próprios funcionários do buffet, que desde domingo tem um novo contratado. O Antônio, responsável por lavar toda a louça. Antes de chegar aqui, Antônio era um dos moradores de rua que recebiam a marmita. Hoje, ele trabalha por ela. Fico mais feliz ainda de saber que eu também estou participando para ajudar o próximo. A vaga de emprego surgiu depois que Antônio procurou Carlos, o dono do buffet, para agradecer pelas marmitas. E aproveitou para pedir uma oportunidade. Primeiro dia de trabalho do Antônio aqui para ajudar a gente. O mérito dele, que ele realmente está fazendo por merecer. Então ele tomou banho, fez a barba, cortou o cabelo e está aqui. A gente pôs o uniforme e realmente ele está muito emocionado e muito feliz e está agarrando essa oportunidade. Antônio está feliz não só por causa do emprego, mas porque agora também pode ajudar quem passa pela mesma situação em que ele estava até poucos dias atrás. É poucos que faz tem o coração que ele tem, de estar ajudando o pessoal da rua. Na minha história, é valioso. Que bacana, Que exemplo de solidariedade. Parabéns, hein? O isolamento social fez aumentar a produção de lixo reciclável em todo o país.
Mas com o fechamento de muitas cooperativas e diminuição da coleta seletiva, o crescimento desse tipo de lixo doméstico está virando um problema. Cada entrega que chega é mais uma embalagem que será jogada fora. E tem de tudo: papel, papelão, garrafas. O síndico deste prédio conta que desde o início da pandemia, o volume de lixo aumentou muito. Aumentou praticamente em 50%, né? Com isso, e como a coleta era feita uma vez por dia pelos funcionários, agora está sendo feito 2 vezes por dia. Com o isolamento social, a quantidade de embalagens e recipientes de papel, plástico, vidro e metal descartados por residências em todo o país cresceu até 40%. O problema é que a reciclagem desses materiais não aumentou na mesma proporção. Muitos locais onde é feita a triagem desses resíduos fecharam. A paralisação da coleta seletiva e paralisação da reciclagem traz um impacto negativo para todo o fluxo de resíduos sólidos, que se apresenta como uma medida não adequada para justamente este momento de pandemia. Valquíria faz parte de uma cooperativa que faz a separação manual de recicláveis. Segundo ela, mais de 900 profissionais estão sem trabalhar desde o fim de março. A cooperativa parada, ela está perdendo pontos de coleta, ela está perdendo o vínculo com os munícipes e ela está acumulando despesas. Na capital paulista, as centrais mecanizadas de triagem estão abertas, mas o ritmo de trabalho foi reduzido. Nós trabalhávamos em torno de 100 toneladas dia aqui, nós passamos para 250 toneladas, diminuímos a equipe, né? Então, em vez de 100 pessoas em cada turno, nós temos cerca de 25, 30. O descarte de recicláveis aumentou principalmente nas cidades próximas a capitais e grandes centros urbanos. Com o trabalho com recicláveis, este catador conseguiu comprar uma van para fazer o serviço, mas neste momento tem enfrentado dificuldades para se manter. O resíduo aumentou bastante, só que na hora de vender, a gente vendia por um valor aí para as grandes indústrias. E hoje o valor ele caiu quase 70%. Este dono de aplicativo de coleta de recicláveis disponibilizou kits de higiene e fez uma campanha para arrecadar fundos para os catadores, que são os mais afetados. Mais de 1.700 brasileiros e brasileiras doaram e a gente já arrecadou mais de R$250 mil. É uma oportunidade da gente, compartilhar um pouco dos nossos privilégios para esses catadores que estão preservando o planeta. Pias instaladas pelas ruas de Belém estão ajudando os moradores a manter as mãos limpas e livres dos riscos de contaminação pelo coronavírus. Seu Márcio tinha acabado de descer do ônibus e não hesitou em lavar as mãos ao encontrar uma torneira pública no meio do caminho. Quem desce aqui em Belém tivesse cada canto, assim, de 200 metros, tivesse um tanquinho desse aqui, era bom. Este lavatório, que também tem sabão à disposição, foi o primeiro instalado em Belém pela Companhia de Abastecimento do Estado. Ele foi fixado em frente à sede da empresa, onde é grande o vai e vem de pessoas. Tem as bactérias, que estão no ônibus e a gente vem pegando no ônibus e tudo mais. Eu desci do ônibus agora, acho que isso aí vai acalhar bem na cidade. Lavar as mãos é uma das medidas mais eficientes para se proteger contra o coronavírus. A Companhia de Saneamento do Pará pretende instalar outras torneiras públicas em feiras, praças e áreas próximas a banco. O objetivo é facilitar o acesso à água e sabão às pessoas que estão nas ruas. Vai ter a pia, vai ter saboneteira, para que as pessoas pudessem fazer a sua higiene. Como a gente tem visto em meio à pandemia, a solidariedade é contagiante. Uma cidade do interior de São Paulo ganhou um varal de máscaras. É proteção de graça para quem ainda não tem acessório ou precisou sair de casa, mas esqueceu. No coração de Limeira, o varal cheio de máscaras chama a atenção. Em pouco tempo, as pessoas começam a chegar.
Uma olhada na estampa, na cor e pronto, a escolha está feita. Ótimo, nossa, porque tem gente que não tem condição de comprar, né? Então foi ótimo, muito boa ideia de quem fez. A ideia do projeto partiu da Mariana. Há pelo menos uma semana, ela e a amiga Isabela chegam logo cedo ao centro da cidade. As amigas montam o varal e começam a colocar as máscaras. Eu venho acompanhando pela imprensa, pelos sites daqui de Limeira, a fila que tem acontecido aqui na Caixa Econômica Federal. Muitas vezes por conta do auxílio emergencial ou para tratar alguma outra questão que seja necessária, né? E eu tenho visto essas pessoas aglomeradas, sem nenhuma proteção, e aí eu fiquei pensando, como que eu posso ajudar essas pessoas, fazer alguma coisa por elas também, né? E aí eu tive a ideia do varal das máscaras. Independente do que ela precisa, eu estou disponível. Então, todos os dias de manhã eu venho aqui com ela e a gente monta o varal e fica ajudando nessa parte. Cerca de 100 máscaras são doadas por dia aqui no varal. Desde o início do projeto, pelo menos 500 delas já foram distribuídas. Mas isso só é possível graças a uma rede de solidariedade. A Anitta é uma das voluntárias. A administradora de empresas é apaixonada pela costura e resolveu ajudar assim que conheceu o projeto pelas redes sociais. Elas demoram em torno de 10, no máximo 15 minutos. Apesar de ajudar a confeccionar as máscaras desde o início, a Anitta ainda não conhecia o varal. E é gratificante demais verem que o pessoal, além de estar pegando, eles realmente estão usando as máscaras, estão se protegendo, e isso é muito importante para a gente. Estamos de volta com o Hora News e desde o início da pandemia do coronavírus, médicos acompanham o aumento da demanda por hemodiálise nas UTIs. O procedimento precisa ser feito quando o paciente apresenta comprometimento no funcionamento dos rins. O médico urologista Danilo Galante está aqui ao vivo para trazer mais detalhes sobre essa situação para a gente. Danilo, boa noite. Você pode explicar primeiro como é que funciona a hemodiálise para a gente? Boa noite, Tiago. É um prazer estar aqui ajudando, conversando com vocês sobre essa pandemia que tem nos preocupado tanto. Acho que inicialmente vale a pena explicar o funcionamento dos rins, né? Basicamente, todo mundo tem 2 rins, que a função principal é filtrar o sangue e tirar o excesso de líquidos, né? O excesso de água e também o excesso de toxinas. Exemplo deles é a creatinina e a ureia. Então, a hemodiálise é um tipo de diálise que é uma forma de substituir a função dos rins. Então, a hemodiálise o paciente ele recebe, o sangue dele é filtrado, né, por essa máquina, o sangue dele sai por uma via, então ele sai pela via da artéria, entra pela veia, e esse sangue ele é filtrado na máquina, ele passa por um sistema de filtros que fazem exatamente a função do rim. A questão é que a hemodiálise é uma das funções, é um dos tipos de diálise. Existe a diálise peritoneal, que é menos usada, e a de UTI, que é muito, muito mais eficiente, é a hemodiálise, que é usada em praticamente todos os hospitais. Danilo, agora o aumento de casos de hemodiálise aconteceu justamente por causa da pandemia. O coronavírus, ele pode causar comprometimento nos rins? Sim, o coronavírus, o novo coronavírus, ele parece ser mais agressivo do que o coronavírus de 2003, que na época já tinha atingido 6% da função renal dos pacientes. O novo coronavírus parece atingir pelo menos 25% dos pacientes internados em UTI, e ele tem alguns motivos de acontecer isso. O primeiro é uma função direta do vírus. Parece que o vírus ele foi encontrado, né, em alguns pacientes falecidos, na autópsia desses pacientes. Ele foi encontrado em algumas células que exatamente manuseavam a filtragem da proteína. O segundo motivo é que o coronavírus ele faz uma tempestade inflamatória em todo o corpo. Parece que é justamente essa tempestade inflamatória que leva a uma pneumonia grave, faz com que o paciente tenha insuficiência respiratória. E essa mesma tempestade dessas células inflamatórias, elas impregnam no rim, elas fazem com que o rim também fique inflamado, né? Os órgãos inflamados, eles pioram sensivelmente sua função e começam a comprometer o corpo inteiro. E a outra causa é que os pacientes de UTI normalmente estão em estado grave
os vasos eles começam a ficar comprimidos, e tanto os vasos da periferia, os vasos do cérebro, isso faz com que o corpo tenha um menor volume circulante. E o rim, quando tem menor volume circulante, ele entra num estado que a gente chama de insuficiência renal aguda, pré-renal, ou seja, por falta de volume que chega ao rim. Então, temos aí vários motivos para que esses pacientes comecem a ter problema nos rins, além do pulmão que todo mundo já conhece. Pois é, e um outro problema nesse tratamento é que poucas cidades oferecem a hemodiálise. Você sabe quais são essas cidades? Poucas cidades. Bom, as principais cidades são as capitais, né? São Paulo, capital, concentra a maioria dos aparelhos de hemodiálise. A gente sabe que tem algumas cidades do interior que não tem nenhum aparelho e precisam ir para cidades satélites. Então, tem muitas cidades do interior, tem estados que têm 10 aparelhos, 15 aparelhos no máximo. Então, a chance de sobrecarregar e faltar aparelho para essas pessoas é muito alta. É o que já está acontecendo em algumas cidades por falta de respirador, mas o que pouco se fala é que por falta de aparelho de hemodiálise, algumas complicações graves, inclusive óbito, podem começar a aparecer. E sem esse tratamento pode diminuir a expectativa de vida desses pacientes, não é? Com certeza. Da mesma forma que o respirador é essencial para esses pacientes graves, o aparelho de hemodiálise também é. A única diferença é que o respirador ele é um aparelho que é obrigatório nos primeiros minutos. Se o paciente está entrando em insuficiência respiratória, ele parando de respirar, ele morre em minutos. Já o paciente com insuficiência renal grave, ele consegue sobreviver por 24, 48 horas. Mas não deixa de ser algo grave, porque em 48 horas ele também vai falecer de insuficiência renal aguda. Então, não tem como deixar os pacientes com insuficiência renal aguda sem hemodiálise, porque eles vão sobreviver pelo respirador, mas vão acabar falecendo por insuficiência renal. Agora, uma outra preocupação é em relação às cadeiras que são usadas pelos pacientes. Precisa haver, principalmente agora na pandemia, uma higienização melhor dessas cadeiras, dos equipamentos. Como é que está sendo esse procedimento durante a pandemia? Bom, todos os hospitais eles estão tendo um preparo muito maior para esse tipo de situação. A rotatividade na hemodiálise, essa feita, quando você falou das cadeiras, né, é aquela situação em que o paciente vai 3 vezes por semana e faz a hemodiálise por cerca de 4 horas. A hora que o paciente sai, toda a cadeira, todos os lugares que ele tocou tem que ser muito bem higienizados, né? Isso já é feito na maioria dos hospitais, dentro dos quartos, UTIs, é padronizado. Né? O que a gente percebe, inclusive, que o problema da hemodiálise são o que a gente chama de insumos, né? Que são esses tubos, essas conexões, as agulhas. Então, o problema não é só o número de aparelhos, e sim o abastecimento desses insumos que parecem tão simples, mas que quando aumenta a demanda, e agora o mundo inteiro procurando por essa demanda, a oferta não aumenta na mesma quantidade. Então, a gente vê que esse é um outro problema que está acontecendo para suprir a necessidade de hemodiálise. E a gente pode dizer que esses pacientes que fazem esses tratamentos fazem parte do grupo de risco nessa pandemia? Sim. Logo que iniciou a pandemia, falamos que a comunidade médica já tinha alertado que os pacientes acima de 65 anos eram mais graves, e também eram mais graves os pacientes hipertensos e diabéticos. Os pacientes hipertensos e diabéticos, eles têm uma reserva menor para suportar um problema clínico, né? Não é coincidência que a maioria dos pacientes com insuficiência renal também são diabéticos e hipertensão, né? Essas duas doenças, elas são as campeãs em levar um paciente à insuficiência renal crônica. Então, se o paciente que já tem uma reserva baixa, porque ele é renal crônico por hipertensão e por diabetes, ele ainda ele ainda pega uma infecção dessa, que faz um grave distúrbio de vários órgãos, inclusive do rim, ele já tem uma pouca reserva renal, então a chance dele evoluir para uma perda da função renal acaba sendo muito alta.
Isso tem impacto na mortalidade. Isso faz com que esses pacientes que a gente chama de risco, eles tenham maior mortalidade tanto por parte pulmonar como pela parte renal. Tá certo, nós conversamos com o médico urologista Danilo Galante. Danilo, muito obrigado pela sua participação, atender a nossa equipe da Record News. Uma boa noite para você. Boa noite, eu agradeço pelo convite. Bom trabalho. Obrigado. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas aponta que os neurônios também podem ser infectados pelo coronavírus. O próximo passo é saber como a doença pode afetar o sistema nervoso. A Unicamp criou uma força-tarefa com cientistas de diversas áreas que, por enquanto, deixaram de lado suas pesquisas e empregam todo o conhecimento no combate à pandemia. O laboratório onde se estudam doenças psiquiátricas hoje é todo do coronavírus. E em 1 mês e meio de trabalho, os pesquisadores chegaram a conclusões importantes. 1/3 dos pacientes com Covid-19 tem sintomas como confusão mental, convulsões, derrame. É bastante comum também a perda de olfato ou de paladar, são todos sintomas neurológicos, sinais que sugerem que a doença pode atingir o sistema nervoso. E essa equipe do Instituto de Biologia da Unicamp já conseguiu concluir que os neurônios podem sim ser infectados pelo coronavírus. Primeiro, os pesquisadores descobriram que, assim como as células do sistema respiratório, os neurônios também têm a proteína ACE2. Ela é a porta para o vírus entrar. Depois, constataram que, em contato com o coronavírus, os neurônios são infectados. O próximo passo é saber que mal o vírus provoca nas células nervosas. Estudos científicos têm mostrado que os pacientes demonstram na clínica esses sintomas neurológicos. Isso tem a ver com o fato do vírus conseguir entrar no neurônio? Então é isso que a gente vai continuar investigando para saber se a gente consegue conectar esses dois pontos. Os estudos foram feitos apenas in vitro. É preciso saber se o vírus consegue ultrapassar a barreira que protege o cérebro, assim como faz um outro vírus bem conhecido entre os brasileiros. A gente falou bastante do vírus da Zika, um tempo atrás. Então esse sim é um vírus que ele chega no cérebro e a gente pode aprender bastante com o que a gente já viu sobre Zika, para tentar inferir algumas coisas sobre como o coronavírus atua. E um programa bem-sucedido de doação de órgãos coloca o Rio de Janeiro entre os três estados com o maior número de transplantes do país. É a solidariedade vencendo o desafio de salvar vidas. O objetivo agora é manter os bons resultados em tempos de pandemia do coronavírus. Aos 28 anos, Tayane comemora o aniversário em 2 datas. O dia do nascimento e o dia em que ela passou por um transplante de coração. Uma é 3 de julho, que eu nasci, e a outra 3 de dezembro, que foi a cirurgia. Ela tinha uma miocardiopatia hipertrófica dilatada. Com o coração maior que o normal, o órgão não consegue bombear sangue corretamente, dificultando a chegada de oxigênio ao restante do corpo, causando cansaço, desmaio e dor no peito. A doença pode levar à morte. Tayane descobriu o problema ainda criança, mas os sintomas só apareceram em 2017. De lá até a cirurgia em dezembro do ano passado, foram várias internações. Eu fiquei internada em 2017 2 vezes, foi em setembro e novembro, e 2018 foi o período que eu fiquei menos internei, mas 2019 também eu tive bastante internação. Diante das complicações, a analista só tinha uma possibilidade para viver: receber um novo coração. E ela teve sorte. Depois de 8 meses na fila de espera, a cirurgia foi um sucesso. De janeiro a março foram 254 transplantes no Rio de Janeiro. Uma marca histórica que representa o melhor trimestre em 10 anos aqui no estado. De 2010 para cá, foram realizados aproximadamente 19 mil transplantes de diversos órgãos. Números que levam o Rio de Janeiro ao 3º lugar do ranking nacional de doadores, ficando atrás apenas de São Paulo e Paraná. Investiu em treinamento, então hoje nossas equipes são melhor capacitadas, inclusive para interesse familiar, que é aquele momento onde a gente conversa com os familiares sobre a doação ou não dos órgãos, Um resultado alcançado por participação direta da população.
Hoje, 3 em cada 4 pessoas são doadoras no estado. Nossa meta é manter a atividade de transplante durante toda a pandemia. A gente entende como um serviço essencial que deve ser mantido e todo esforço para isso vai ser feito. Só quem teve a vida renovada sabe explicar a importância de uma doação. É uma forma de amor, é uma forma de carinho. Você fala tanto em caridade, caridade também é isso, né? Com certeza. Fisioterapeutas estão apostando no atendimento virtual durante a pandemia para que o tratamento de pacientes que enfrentam problemas crônicos possa continuar. As sessões presenciais foram proibidas em vários estados e foi preciso adaptar os exercícios para auxiliar quem enfrenta dores sozinho no isolamento de casa. Na clínica de fisioterapia, a rotina de atendimentos tem sido diferente. Pelo celular mesmo, o Felipe passa as orientações e acompanha a paciente, que em casa consegue continuar o tratamento. Para isso acontecer, alguns equipamentos nada convencionais em uma clínica passaram a fazer parte do dia a dia. A experiência agradou Vera, que aos 67 anos não teve que parar. Ela sofre com fortes dores por causa da artrose. Interromper os exercícios poderia comprometer o tratamento que vem fazendo nos últimos 4 anos. Se eu ficasse parado esses 40 e tantos dias, 50 e poucos dias que eu já estou em casa, ixi Maria, eu estava travadinha na cama. Num cômodo da casa, a aposentada posiciona o celular antes de iniciar a consulta. Os exercícios são acompanhados e ela se esforça para fazer tudo direitinho. A manutenção do tratamento é fundamental para que Vera mantenha a qualidade de vida dela. Com mais tempo em casa, é comum as pessoas fugirem da rotina. E aí problemas crônicos nos joelhos, na coluna podem se agravar. Por isso é importante manter uma rotina de exercícios. Mas nesse momento, para quem ainda não pode frequentar as clínicas, a tecnologia é uma grande aliada. No consultório, o Felipe atualiza os relatórios dos pacientes depois de cada atendimento. E com o histórico, monta uma planilha personalizada de exercícios. O fisioterapeuta ressalta que os atendimentos presenciais estão voltando aos poucos e que mesmo com a indicação do isolamento social, quem está nos grupos de risco deve procurar ajuda profissional caso sinta algum incômodo. Não é porque surgiu essa nova doença que as outras doenças não são tão importantes, tá? Então, está passando mal, está com dor, procure atendimento. Em época de pandemia, tempo livre é o que não falta para exercitar a criatividade. O engenheiro eletrônico do interior de São Paulo usou a experiência científica para criar um respirador mais barato, construído com peças do nosso dia a dia. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança. Com a sensibilidade de um músico e o conhecimento de um engenheiro com 25 anos de experiência, Edson produziu este respirador caseiro. 2 bexigas simulam os pulmões. O cilindro de oxigênio e as mangueiras coloridas são os mesmos usados em hospitais. O diferencial está no restante. O morador de Sertãozinho usou conectores de plástico comuns, fita métrica, um recipiente transparente encontrado em supermercados e até uma válvula de botijões de gás para colocar o aparelho em funcionamento. Usei também a buzina do carro, e usei umas válvulas, usei materiais de encanamento hidráulico. E basicamente só isso. E eletrônica, né? A eletrônica, mas mesmo na eletrônica eu procurei utilizar componentes eletrônicos que se encontram nos balcões de eletrônica, nada de importação. Edson conta que a motivação para o projeto foi a preocupação com a saúde dos pais, que têm mais de 80 anos, e o medo da pandemia do novo coronavírus. O trabalho na oficina levou mais de um mês para sair do papel. O engenheiro garante que o equipamento todo analógico funciona. A ideia do Edson despertou o interesse de um médico de São José do Rio Preto, que já agendou uma visita, e o de 2 empresas, que podem investir nessa ideia. Mas antes é necessária a autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O próximo passo é digitalizar o equipamento. Para que eu faça isso de uma forma mais user-friendly, mas que os médicos possam utilizar de uma forma mais simples, da forma com que eles estão acostumados a utilizar. Estamos de volta com o Hora News. Sem dúvida, a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus lançou um desafio para as famílias: manter o aprendizado das crianças em tempos de escolas fechadas.
Para facilitar a vida dos pais e até mesmo inseri-los nesse processo, a Unicef lançou uma série de podcasts diários chamada Deixa que eu conto, para que todas as crianças, em especial aquelas mais vulneráveis, tenham acesso a atividade que permitam a continuidade do aprendizado. Para falar dessa iniciativa, nós estamos em contato com o Ítalo Dutra, que é chefe de educação da Unicef. Ítalo, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite. Ítalo, conta pra gente como é que surgiu essa ideia e como é que vocês desenvolveram para que essa fosse uma ideia atrativa para as crianças. Bom, a ideia surgiu porque a gente começou a perceber que, em especial para as crianças menores da educação infantil e do ensino fundamental, faltavam materiais interessantes, né, para serem trabalhados em casa, seja como apoio às atividades de professores, seja com foco mesmo nas famílias. Então, a gente entendendo que essa era uma população mais vulnerável e também pensando em conteúdos para áudio que pudessem ser distribuídos, né, via internet, mas também via rádios comunitárias, via rádios regionais, a gente resolveu desenvolver uma série de programas relacionadas à nossa Base Nacional Comum Curricular, mas com foco nessas crianças menores. Então, para a gente foi importante entender quais eram os elementos importantes que precisariam estar nesse processo, nesse programa, e, a partir disso, ter contato e ter parceria com realizadores que pudessem fazer isso de uma maneira atrativa, de uma maneira, certamente, enfim, que pudesse combinar as brincadeiras, contação de histórias, entrevistas. Então, é assim que a gente conseguiu. Então, fizemos o contato com algumas realizadoras, né, de diferentes lugares, e lançamos o Deixa que eu conto, que vai estar, né, nos próximos dias aí, pelo menos nos próximos 60 dias, lançando episódios diários em formato digital para essas crianças e adolescentes, essas crianças pequenas, na verdade, da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Muito bem, tem vários participantes aí. E agora, qual é o tipo de conteúdo que vocês oferecem nesses podcasts? Então, a ideia foi, de novo, olhar para aquilo que pudesse ser atrativo para crianças e suas famílias. Então, a ideia foi trabalhar com contação de histórias, brincadeiras, algumas entrevistas, mas sempre no contexto da ideia dos campos de experiência da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular e nos direitos de aprendizagem. Então, assuntos relacionados à vida dessas crianças menores e transformar isso numa maneira interessante de engajá-las no programa, com música, com contação de histórias, como eu já falei, e alguns outros assuntos. Agora, para quem não sabe, o podcast é um arquivo de áudio que é disponibilizado pela internet. Agora a pergunta é essa, por que em áudio? A ideia foi tentar chegar no maior número de crianças e famílias. Então, para além da distribuição para a internet, esses conteúdos a gente está trabalhando com rádios comunitárias, rádios universitárias e rádios regionais, para que eles possam ser reproduzidos em lugares onde a gente não tem acesso à internet, onde a gente não tem acesso mesmo à TV pública. Então, a gente resolveu produzir em áudio exatamente para alcançar um número maior de crianças e famílias. Agora, existe essa preocupação de ter uma interação entre os pais e as crianças também com esses podcasts. Como é que vai funcionar essa interação entre eles? Então, a ideia dos podcasts é justamente trazer a família toda para esse contexto, para os podcasts, para escutar as histórias, para escutar as músicas e também para brincar juntos. Então, o esforço que a gente fez nesse programa, ou nessa série Deixa que eu conto, é exatamente isso. E a gente entende que ele vai ser importante para esse momento de pandemia, mas também para depois dele. Acho que a ideia do Unicef é produzir conteúdos em áudio de qualidade que possa ser usado como complemento às atividades dos professores nas escolas de educação infantil e ensino fundamental, e até, de repente, expandir isso para outras idades. Mas agora o nosso foco vai ser exatamente nesse público de crianças menores. Pois é, falando sobre esse público, esse foco, qual é a idade indicada para consumir esse tipo de conteúdo, Ítalo? A gente está pensando na idade a partir dos 4 anos, né? Crianças muito pequenas vai ser difícil engajá-las, então a partir dos 4 anos até uns 7, 8, 9 anos. Essa é a idade dessa primeira leva de programas do Deixa que eu conto.
Muito bom, agora uma pergunta muito importante nessa hora. Onde a gente encontra esses conteúdos, hein? Bom, todos os programas vão ser disponibilizados diariamente num canal nosso do Unicef, é só procurar o Deixa Que Eu Conto no Spotify. Na página do Unicef do Brasil, também é só buscar Deixa Que Eu Conto na nossa página, que é unicef.org.br. Também temos um canal no YouTube específico do Deixa Que Eu Conto. Então ele está distribuído em todos esses canais para quem quiser encontrar digitalmente. E a gente vai começar uma campanha de distribuição para rádios em todo o país. Então é só ir lá no site de busca, digitar lá Deixa Que Eu Conto Unicef, com certeza vai aparecer uma lista de várias plataformas para a gente poder encontrar esse conteúdo em podcasts para as crianças, então a partir dos 4 até os 7 anos de idade. Bom, nós conversamos então com o Ítalo Dutra, que é chefe de educação da Unicef. Ítalo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Hora News. Obrigado e boa noite. Boa noite. Shows cancelados, exposições vazias, cinemas e teatros fechados. Um dos primeiros setores prejudicados pelo isolamento social é o da cultura. Sem fonte de renda, os profissionais que se dedicam aos palcos ou aos bastidores investem em outras atividades para sobreviver. No Brasil, 1 milhão de pessoas trabalham nessa área. O corpo, sempre em movimento nos palcos, parou. E o silêncio impactou em cheio a Dandara. A gente está num momento muito indefinido e eu acho que o impacto que gera para mim é um pouco sem entender o que eu faço agora, quais são os passos que eu posso estar indo para produzir e conseguir um retorno financeiro para o meu trabalho, para o meu processo, de dança. No início do ano, o trabalho reconhecido abriu as fronteiras para a bailarina, mas viu o sonho desmoronar em meio à pandemia. Fui para Paris e eu tinha um projeto em que eu ia dançar por 2 meses. Ia ter um retorno financeiro e uma grande oportunidade de estar fora, enfim, portas se abrirem para futuros projetos. E aí a gente teve que voltar. As plateias vazias e as portas fechadas dos teatros também trouxeram prejuízos para o Vitor. Esse ano eu tinha planejado assim para o primeiro semestre. Atualmente a gente pode dizer que eu estaria em cartaz hoje com 2 a 3 espetáculos ao mesmo tempo, espetáculos que eu escrevi ou que eu estaria atuando. Eu sei a história que eu vou contar, o que eu não sei é a história que você vai ouvir. E a paralisação das atividades culturais deve gerar uma perda de mais de 11 bilhões de reais no setor. Hoje, as atividades de cultura e lazer que envolvem o consumo fora de casa representam, em média, 14,36% dos gastos das famílias brasileiras. Existem para cada um ator que está em cena, para cada um diretor que está lá, existem muitos técnicos, existem muitas costureiras, existem muitos maquinistas. Então eu acredito que essa classe realmente é a que mais vai sofrer impacto. A Susan é produtora cultural e também tem sofrido com a crise. Ela e alguns amigos artistas estão apostando na confecção de camisas para fugir do prejuízo. Então o impacto foi muito grande para a gente, porque a gente depende de eventos que sejam presenciais. Mas mesmo num momento tão delicado, o Vitor acredita que a arte também é sinônimo de esperança. Acredito que apesar dos percalços, a gente vai estar sedento por mais cultura e nesse sentido eu acho que a gente pode acabar se ajudando no fim das contas. Shoppings de São Paulo adotaram novas formas de vender e entregar os produtos. É um jeito de tentar sobreviver neste momento em que menos de 10% dos centros de compras estão abertos no país. Estacionamento vazio e portas fechadas. Mas nem por isso o comércio parou. O novo modelo de compras é o drive-thru, aquele em que o cliente é atendido dentro do carro. O motorista recebe o produto pela janela. Entramos no site da loja e eles informaram que era dessa forma, né? Achei bacana. O pagamento pode ser feito antes, pela internet ou na hora da entrega. Por que a senhora resolveu comprar assim? É por segurança, né? Nesta loja de lingerie, a gerente trabalha sozinha. Passa, embrulha e ela mesma entrega.
Para quem está há mais de um mês sem vender nada, qualquer forma de amenizar a crise é bem-vinda. Enquanto tiver a recomendação de algum distanciamento social, uma preocupação com a saúde, a gente acredita que esse serviço vai se manter como uma boa opção para o nosso cliente. Para evitar o contato entre vendedores e clientes, este shopping colocou um armário inteligente aqui no estacionamento. O lojista vem, guarda o produto na gaveta e o comprador tem até 3 dias para retirar. O código para a abertura é fornecido pelo celular no momento da compra. Emily trouxe o celular que ela vendeu. O aparelho vai ficar trancado à espera do futuro dono. A gente não tem contato com o cliente nesse momento de pandemia, ajuda bastante, né, na segurança e na saúde também. Muitos aderiram aos novos sistemas para comprar o presente do Dia das Mães, que em tempos normais representa um bom faturamento. Não este ano. O setor está passando por uma dificuldade gigantesca. Nunca se viu antes um comércio tão combalido como está. Nós temos hoje aproximadamente 62 shoppings funcionando, um total de 577. E os nossos prejuízos já atingiram mais de 20 bilhões de reais. Por falar em vendas, falta uma semana para o Dia das Mães. E com as lojas fechadas, muitos filhos só vão conseguir comprar os presentes por meio do delivery, ou chamado drive-thru. Em Fortaleza, por exemplo, as floriculturas vão ajudar a manter a tradição, respeitando os cuidados para evitar as aglomerações. Esta é uma das maiores floriculturas de Fortaleza. Em maio, a área ficava cheia de clientes em busca de um presente mais significativo. Mas agora, os pedidos devem ser feitos pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. A empresária encontrou até uma maneira para atender os consumidores mais imediatistas. A maneira mais prudente esse ano é realmente o cliente buscar ser atendido pelo delivery, com o serviço de entrega, e a gente também está com o serviço de drive-thru para o cliente fazer um pedido antecipado, pagamento antecipado, e aí receber no carro com todos os cuidados, com todas as precauções que a gente já está tomando. Neste momento de pandemia, as floriculturas têm que trabalhar de acordo com a demanda que eles recebem. Por isso, é muito importante criar essas novas maneiras de chegar até o público, ainda mais em uma época como essa, já que o Dia das Mães é considerada a principal data para o setor. Tanto que as lojas já separaram produtos para agradar as maiores homenageadas da estação. O ideal é que tudo seja escolhido pela internet com antecedência. Atender com o delivery e pelo drive-thru manteve esta outra loja operacional e com lucros, mesmo com o isolamento social. O faturamento cresceu em torno de 40%. Contratamos novos funcionários para esse setor de telemarketing, atendimento WhatsApp, entregadores. Está crescendo esse movimento pela internet. Para quem pretende entregar pessoalmente o presente, já que as flores valem muito mais pelo que elas significam, os estabelecimentos incrementaram o drive-thru. Basta fazer o pedido pelo telefone e cumprir o horário marcado para buscar a entrega. Tudo com responsabilidade, sem colocar a saúde de ninguém em risco. A expectativa de quem trabalha com flores e se reinventou é bem positiva. Hoje a gente é uma loja totalmente online. O cliente ele não vem mais na loja, mas a gente vai até o cliente. Pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná criaram uma capa que elimina quase 100% dos vírus e bactérias em tecidos. Isso pode ajudar a desinfectar as roupas usadas pelos profissionais da saúde que trabalham na pandemia do coronavírus. A capa funciona como uma bolha desinfectante. O sistema, criado pelos pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, utiliza gás ozônio para eliminar vírus e bactérias das roupas usadas pelos profissionais de saúde. Para chegar a esse modelo, foram necessários muitos testes. Os pesquisadores desenvolveram, inclusive, um gerador de ozônio com tecnologia 100% nacional. A ideia é que cada hospital que trata pacientes da Covid-19 tenha um equipamento desse. Ele deve ser instalado em locais abertos ou arejados para que as pessoas não aspirem o gás ozônio após a desinfecção. Aí, um por um, os profissionais de saúde entram na capa, que é inflada, e em 3 minutos desinfecta toda a roupa.
inclusive as camadas de baixo. Ele estará totalmente desinfectado do que ele trouxe de casa ou da rua. Aí ele vai fazer o tratamento do paciente totalmente desinfectado. Ao sair do seu ambulatório, ele entra no traje novamente aqui, já na saída, e a partir disso ele já vai para casa com a sua roupa normal e pode ir livre para a família sem a contaminação. A novidade não atende apenas aos trabalhadores da saúde. Profissionais das forças de segurança também poderão se beneficiar do equipamento. E já existe a expectativa de produzir estes trajes em larga escala. Tivemos um contato com o diretor do DEPEN, inclusive colocaríamos reeducandos do sistema prisional para produzir essas vestes a um custo muito baixo. Essa edição do Hora News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.